Em comemoração aos 30 anos da Constituição de 1988, será lançado hoje em São Paulo o livro, que está aqui na minha mão, que se chama 1988/2018, 30 anos da Constituição Federal do Brasil. E eu converso agora com o advogado Belisário dos Santos Júnior, que é um dos coordenadores da obra, juntamente com o também advogado Rafael Valim. Tudo bem, Belisário? Prazer recebê-lo. Tudo bem, é uma honra estar aqui na TV Câmara. Vamos lá, então explica para a gente qual que é a proposta deste livro sobre os 30 anos aí da Constituição. Bem, essa é uma data absolutamente simbólica, né? 30 anos de uma Constituição num país como o Brasil é uma data significativa. Com certeza. Nós resolvemos, então, editar esse livro, trazendo 21 contribuições sobre assuntos diversos. O que se pediu aos autores é que eles sigam no mesmo princípio da Constituição, uma linguagem simples, que explique o que está na Constituição, o aspecto que fosse analisado e, ao mesmo tempo, dê uma visão crítica da Constituição, como ela evoluiu, como ela está sendo hoje interpretada. Esse foi a ideia. Quer dizer, uma leitura aí, uma obra acessível, né, para o público leigo, que está cada vez mais interessado em saber sobre seus direitos como cidadão, né? Então, a Constituição é escrita para o leigo, né? A Constituição, ela não deve ter, claro, às vezes tem, mas não deve ter passagens que sejam passagens incompreensíveis para o leigo. E para ajudar, além dos artigos, nós temos o texto integral da Constituição, que é atual, hoje, né, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, não se pode editar durante a duração da intervenção nenhuma outra emenda constitucional. Nós temos a Constituição, então, atual, um índice temático e uma novidade que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual foi a intenção, né? Vocês colocaram, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual a razão? Então, a Constituição Federal, ela, a partir de 1988, ela deu uma guinada completamente de 180 graus, porque antigamente os direitos sociais, os direitos individuais estavam ao final da Constituição. A organização do Estado era privilegiada. Mas agora, a partir de 88, esses direitos vêm todos no primeiro plano, no artigo 5º, princípios fundamentais no artigo 4º, direitos econômicos no artigo 7º, e então a Constituição, ela é inspirada por todo o instrumental de direitos humanos, e essa é portanto, como é uma obra de consulta, é nada melhor do que colocar a declaração para a gente ver o que foi 48 e o que é hoje cumprido, né? Sabendo que a Declaração Universal foi a inspiradora de muitos pactos internacionais, enfim, e ela é uma obra inserida, a declaração é um grande discurso inserido nas melhores constituições do mundo, né? E olha só, a publicação reúne 21 artigos, né, de diversas áreas aí que discorrem sobre a Carta Magna. Como que foi definido, né? Como que foram definidos esses temas aí que seriam abordados? Então, alguns temas são definidos a partir de alguma atualidade jurisprudencial. Então, nós temos temas que foram discutidos há menos de 30 dias, há menos de 60 dias no Supremo Tribunal Federal. Casos que foram julgados há menos de 3 meses. Né? Temos também temas mais gerais, como tributação, como políticas públicas urbanas. Temos 2 artigos sobre políticas públicas urbanas, quais são os instrumentos, quais são os direitos, como é que a comunidade se organiza para viver a realidade do município, né, e da cidade. Mas nós escolhemos os temas e tentamos identificar com os temas as pessoas, os juristas, as mulheres e os homens que pudessem melhor tratar daquilo. Nós temos 9 mulheres, é um número expressivo para 21 autores. Tentamos a isonomia, mas muita gente às vezes não pode escrever, etc. Então, na realidade, é um número expressivo de mulheres e todos grandes, muito competentes na área que escreveram e alguns até não juristas, né? Tá certo. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o artigo em que o senhor fala das reparações, né, para as pessoas que foram
torturadas pelo regime militar. Então, um dos princípios que vigora na nossa Constituição é a da prescritibilidade das demandas, né? Mas uma dessas questões, as questões que envolvam a dignidade da pessoa humana, a jurisprudência diz que essas questões, essas ações contra o Estado são imprescritíveis. Então, no caso, é um caso concreto que eu analisei, mas aproveitei para contar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre acordos internacionais, convênios, tratados, e no caso analisado era uma demanda em relação ao Estado que havia sido julgado em primeira instância, o autor decaiu do direito por causa do 20 e tantos anos de diferença. E o Tribunal Regional Federal restabeleceu a indenização, entendendo que não se conta a favor do Estado o tempo, porque são demandas que versam sobre o princípio da dignidade. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Belisário dos Santos Júnior continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o advogado Belisário dos Santos Júnior, um dos coordenadores do livro que será lançado hoje, 1988-2018, 30 anos da Constituição Federal do Brasil. Belisário, um outro artigo do livro fala sobre a política pública urbana, né, apontando aí o descompasso entre a lei e a realidade vista aí nas cidades brasileiras, né? Que conclusões a gente pode tirar aí sobre essa questão? Enfim, nós pedimos 2 artigos sobre política pública urbana. A habitação é um direito humano, ao mesmo tempo é uma realidade muitas vezes mais perto da utopia do que do concreto. E alguns instrumentos são dados pela Constituição. A Constituição dá instrumentos para a efetiva utilização social dos terrenos, das áreas. E para ajudar essa diretriz constitucional, há multas, há punições, mas isso depende, claro, de uma diretriz política que deve ser implementada. Quer dizer, deve haver uma vontade política de fazer com que essas punições, no caso das punições, seja implementada. Então, um dos artigos se dedica a dizer qual é a realidade do dia a dia e o que a Constituição vamos dizer, sugere que seja feito, direciona para que seja feito. Na utilização dos terrenos públicos, quando isso não ocorre, há sanções, até a desapropriação, pode haver sanções severas, e o artigo mostra se elas são cumpridas ou não cumpridas, né? No caso, o artigo diz que elas não são cumpridas, dá datas, dá números, os 2 artigos falam do descumprimento da política urbana e com consequente perda para as necessidades que deveriam ser sanadas com essa política pública. Você acha que ganha um peso, uma importância ainda maior o lançamento desse livro, justamente no momento pós-eleição aí bem recente? É significativo, a gente não pensou nisso, mas claro, no segundo turno da eleição, em que se define um candidato e, enfim, foi uma eleição muito renhida, foi muita intolerância cometida, muitos atos de violência praticados, mesmo pós-eleição estão ocorrendo vários atos de violência, várias declarações completamente fora do texto constitucional. Então, lançar um livro sobre a Constituição e fazer isso na Ordem dos Advogados é sintomático, porque a Ordem dos Advogados, esses anos todos, foi a instituição mais chamada pela sociedade brasileira para defender a Constituição e, muitas vezes, para se insurgir contra os governantes que não cumpriam as instituições. Então, é sim sintomático e, claro, a Ordem, quando aceita lançar um livro sobre a Constituição, está também reacendendo o debate de que os advogados devem se mobilizar, a imprensa, todos, mas principalmente os advogados, têm a função de se mobilizar em defesa da democracia em torno da Constituição. A Constituição é o limite para que as ações de intolerância sejam barrados e para que os atos de construção de uma sociedade justa sejam erigidos. Tá certo. Bom, e para a gente finalizar, então, o livro vai ser lançado hoje
na sede da OAB, é isso? Sim, o livro vai ser lançado hoje na sede da OAB em São Paulo, Rua Maria Paula, 35, no térreo. Na Bela Vista mesmo. Enfim, o livro é editado pela imprensa oficial, então quem puder ir vá, porque vai haver um debate interessante. Quem não puder ir, procure junto à imprensa oficial do Estado de São Paulo as formas de adquirir esse livro, que eu acho que deve ser um livro de mesa do advogado ou de cabeceira da cidadania. Tá certo, queria agradecer então demais a participação aqui do advogado Belisário dos Santos Júnior, que é um dos coordenadores aí desta obra aí, 1988-2018, 30 anos da Constituição Federal do Brasil, que será lançada hoje. Belisário, Muito obrigado. foi um prazer, obrigado.